Fala galera, fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos dar mais um passo na nossa caminhada cronológica através da história dos games. E hoje nós vamos falar de um dos jogos mais difíceis de todos os tempos. Hoje nós vamos falar de Contra, um clássico da Konami lançado no ano de 1987 para Nintendinho. Quer saber mais? Depois da vinheta. O jogo se passa em um cenário futurista que está em guerra e você é Bill Razor, um soldado muito foda que precisa salvar o planeta e acabar com uma ameaça alienígena que tem o nome de Red Falcon. O jogo é fortemente inspirado por filmes de ação e ficção científica dos anos 80, como Rambo e Aliens, já que tem inimigos para todos os lados, tiro para tudo quanto é lado e tem esse contexto de invasão alienígena. Caralho, é o Alien mesmo, velho. Que doideira. Eu não sabia que tinha isso no Contra, não. Em Contra, temos um jogo de plataforma com mecânicas de run and gun, na qual você pode atirar em 8 direções diferentes enquanto se move. A mecânica é bem básica e fácil de entender. Você precisa tomar cuidado com os tiros dos inimigos, pegar power-ups para ficar cada vez mais forte e chegar no fim da fase tomando cuidado com os obstáculos. Não tem muito segredo não, só é difícil pra caramba. Na época, bem revolucionário, bem pensado pra caralho essa parada de você ir com... Graficamente falando, Contra faz um excelente trabalho, já que tem sprites bem construídos e detalhados. As cores também combinam muito bem, é bem colorido, a escolha das cores, principalmente nas fases em que você está dentro da base inimiga, são muito bem escolhidas, e dá um impacto visual muito foda. Eu acho que isso tudo fica maximizado na última fase, aquilo ali é uma obra de arte, sem brincadeira, é muito bem feito. A trilha sonora não precisa de falar muita coisa, né? Sei lá, virou um clássico dos games e combina, tipo, 400% com o jogo em si. Velho, tipo, parece que aquela música foi literalmente... Pô, óbvio que ela foi feita pro jogo, né, velho? Óbvio. Mas, sei lá, é um crime alguém falar mal dessas músicas, tá ligado? Principalmente a música da primeira fase. A música da primeira fase é muito boa e é a mais marcante de todas, sem dúvida nenhuma. Eis o motivo do Contra ser tão famoso, a dificuldade. Ele consegue unir dificuldade, uma boa jogabilidade, e se você é daquele gamer que gosta de um bom desafio, então Contra foi feito pra você. Se você nunca jogou, porra, recomendo, tá perdendo tempo. Em diversas listas e sites especializados, o Contra é colocado como um dos jogos mais difíceis da história, e não é à toa. O jogo é muito difícil, e é óbvio que eu não pude evitar de usar save state em troca da minha sanidade mental, né galera? Pelo amor de Deus. Eu já não sou um ótimo jogador, eu pelo menos tenho que ter a sanidade mental em dia, me poupem dessa, tá? Pelo amor de Deus. Pelo menos ao longo das fases, você tem a oportunidade de coletar power-ups que te dão armas mais poderosas e às vezes períodos de invencibilidade temporária, e isso, velho, ajuda sim bastante. Além disso, à medida que o jogador acumula pontos, ele recebe vidas extras para continuar na sua jornada, né? E mesmo assim o jogo é insanamente difícil. O problema aqui é que além de se preocupar com os milhares de tiros das centenas de inimigos, você precisa se preocupar com o próprio cenário. Muitas vezes isso deixa tudo muito mais difícil. É loucura com doideira. Um ponto baixo pro Contra é que eu vejo que os inimigos se repetem muito durante todo o jogo. Isso não chega a tornar o jogo ruim, pelo amor de Deus, claro que não. Mas talvez se tivesse uma variedade um pouco maior, seria ainda mais legal, sem dúvida. Mas pelo menos os chefes são sensacionais, originais, extremamente bem construídos e detalhados, eu achei fenomenal. Uma outra coisa que eu reparei aqui, que eu senti
que com o tempo que eu fui jogando o jogo, eu percebi que ele começou muito difícil e depois ele foi ficando talvez mais fácil. Eu não sei se isso se deve ao fato de eu ter acostumado com a jogabilidade do jogo ou... não sei, eu só sei que eu tive essa impressão. Pelo menos nessa experiência que eu tive jogando, ele começou com um nível de dificuldade muito alto, ao meu ver, e depois ele foi estabilizando e depois acho que foi até de alguma forma decaindo, se é que pode dizer assim. Ficou menos impossível, vamos dizer assim. Acho que eu pratiquei tanto e morri tanto que eu acho que de alguma forma eu fui melhorando, sabe? Acho que é até comum, né, isso em games, mas isso eu percebi mais nítido, assim, claramente. E aí que vai um ponto que eu quero ressaltar nesse vídeo, que apesar do jogo ser difícil pra caramba, a gente tem que dar uma valorizada pra aula de level design que esse jogo faz. Os caras conseguem deixar um jogo que ele é muito, bem difícil, não ser chato de jogar. Eles conseguiram deixar um jogo muito difícil, só que ao mesmo tempo prazeroso de jogar. Eu nem sei como explicar direito como eles fizeram isso, eu sei que ficou sensacional e não é à toa que é um dos jogos mais famosos do Nintendinho, uma das franquias mais famosas quando se fala em jogo difícil, enfim. Não é à toa que o jogo ficou tão famoso como ele é. A jogabilidade e o level design fazem um casamento perfeito. Eu te explico. Cada fase encontra possui uma temática distinta, o que também ajuda, eu acho que deixa o jogo mais fluido e visualmente mais atrativo, mas isso também influencia na jogabilidade. Desde a selva lá no primeiro level até as bases militares e as bases alienígenas, cada cenário é muito bem desenhado e detalhado e todos refletem muito bem aquele ambiente e, cara, eu acho que você consegue... o jogo te dá a sensação de que você tá de fato entrando na base militar alienígena e tal, e é muito cheio de detalhes, sabe? A riqueza de detalhes é muito boa, é muito bonito. Levando em consideração que é um jogo de 87, é muito bem feito, de fato. E uma coisa foda aqui são as fases em 3D, se a gente pode dizer assim. São aquelas fases que o jogo muda de perspectiva. Velho, isso é totalmente mind-blowing pra época, velho, porque o jogo literalmente muda de perspectiva e faz você, tipo, mudar totalmente o seu estilo de jogo. Você tem que ficar atento com outras coisas e você começa a ir pra frente. Eu não sei nem como explicar, vocês estão vendo a imagem aí, você vai avançando essa perspectiva 3D aí na tela. Cara, ficou muito bom, velho. Não, sério, um jogo que é progressão lateral normal, né, e side-scroller, do nada você vai começar a ir pra frente, velho. Muito doido, muito bem feito, velho. É difícil pra cacete. Essas partes, né, que tem várias partes que tem isso no jogo, são muito difíceis. Mas, velho, é inegável que é genial. É muito foda, é muito bem feito. É por essas e outras que eu acho o level design do jogo brilhante. Brilhante, é o ponto mais alto do jogo aqui. Porque eles conseguem deixar o jogo dinâmico, mudam o ritmo do jogo de vez em quando, e o jogo que ele é muito difícil, ele ainda consegue... Ele de fato é muito difícil, tem que ressaltar isso aqui todas as vezes. Ele ainda continua sendo muito bom de jogar. Contra um dos primeiros jogos a implementar o famoso Konami Code, ou Código Konami, que dava aos jogadores 30 vidas extras que, porra, nesse jogo aqui elas são extremamente bem-vindas. É o famoso cima, baixo, esquerda, direita, BA, quem conhece sabe, né? Resumindo, a minha experiência com Contra, apesar de eu sentir na pele o motivo dessa fama de ser um dos jogos mais difíceis da história, me fez perceber que não se trata de mais um mero joguinho de tiro. Ele é aquele jogo que todo gamer que se considera um gamer, que gosta de jogar tudo quanto é tipo de jogo, precisa jogar, nem que seja só pra testar. Não precisa de tentar zerar, ou não precisa de jogar com save state até zerar, qualquer coisa nesse sentido, mas tem que pelo menos sentar ali e jogar 30 minutinhos que seja, cara. É um jogo que precisa ser jogado. Com gráficos que, para o Nintendinho de 1987, ele faz bem bonito. Uma trilha sonora marcante, uma jogabilidade excelente, uma verdadeira aula de level design. Contra fica com a nota 7.5 em 10 em nosso ranking e agora alcança a terceira colocação. Nosso ranking atualmente se encontra assim. Em 11º lugar, temos Fantasy Zone 1
de Master System, de 86, com nota 2. Em 10º, temos Mega Man, de Nintendinho, de 87, com nota 3. Em 9º, Zillion, de Master System, de 87, com nota 6.8. Em 8º, Super Mario Bros, de Nintendinho, de 85, com nota 6.8. Em 7º, Shinobi, de Master System, de 86, com nota 7. Em 6º, Black Belt, de Master System, de 86, com nota 7. Em 5º, Kid Icarus, de Nintendinho, de 86, com nota 7.2. Em 4º, Rastan Saga, de arcade, de 87, com nota 7.5. E em 3º lugar, Contra, de Nintendinho, de 87, com também nota 7.5. Em 2º lugar, The Legend of Zelda, de Nintendinho, de 86, nota 8.3. Em 1º lugar, California Games, Jogos de Verão, de Master System, de 87, nota 9.5. Então essa foi mais uma análise aqui do canal do Rogrão. Se você gostou, clique em gostei, não esqueça de comentar também, já jogou Contra, não jogou, não conhece, comenta aí também pra gente trocar aquela boa ideia. Não se esquece de inscrever para fortalecer o canal, a gente tá crescendo devagarinho aí, eu tô gostando muito da repercussão dos vídeos, então eu gostaria muito que você deixasse seu comentário, se inscrevesse, compartilhe o vídeo para quem gosta do jogo, para quem gosta de jogos antigos. E é isso, minha galera. Um forte abraço, muito obrigado pela presença mais uma vez e fui!